Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 1. Servo? Itadori perguntou confuso. O que isso quer dizer? Tem certeza de que ele é o seu servo, Irisviel? O homem respondeu com dúvidas. É sim. Eu consigo sentir. Disse Irisviel, o servo? O que isso significa? Perguntou Itadori. A moça olha para Itadori. Significa que você é o meu servo, de alguma forma eu te invoquei, ou seja, eu sou sua mestra. Irisviel fala um pouco orgulhosa. Mas como será que isso aconteceu? Disse o homem desconhecido. Ok, isso não explica nada. Gritou Itadori. Os dois mais velhos olham entre si um pouco confusos. Um servo normalmente sabe que é um servo, né? Falou a Irisviel. Bom, talvez existem servos que perdem a memória ao ser invocados, disse o homem que estava ao seu lado. Um espírito heróico sem memória, isso é intrigante. Disse uma mulher de cabelos loiros que apareceu de repente ao seu lado. Vá. Itadori se assusta porque não sentiu a presença da moça. Quem é você? A moça continua quieta. Você me disse que seu nome é Yuji Itadori, mas não lembro de nenhum herói ou lenda com esse nome. Disse o homem. Herói? Lenda? Eu? O garoto realmente não estava entendendo. Antes de contarmos o que está acontecendo, precisamos saber quem é você. Nos conte a sua história. Disse o homem. O garoto de cabelos rosados parecia um pouco surpreso. Não lembro de muita coisa, mas, subitamente uma memória aparece em sua mente confusa. O que ele conseguia se lembrar era Sukuna. Todos na sala ficam surpresos com a reação do garoto. Eu preciso de um espelho. Falava o garoto desesperado. Só tem espelho no banheiro, e não vamos te tirar daí até nos contar sobre você. Disse o homem. Tá, apenas me diga, no meu rosto, tem alguma marca estranha debaixo dos meus olhos? Perguntou Itadori com sinceridade. Não, tem apenas essas cicatrizes no seu rosto. Disse a loira. Isso é um problemão. Significa que separar a alma de Sukuna e Megumi não deu certo. O que aconteceu? Porque eu não lembro de nada do que aconteceu naquela luta. Matamos o Sukuna. Perdemos. O que aconteceu com os outros? Porque eu só fui me ligar disso agora, seu idiota do caralho. Itadori pensava desesperadamente. Depois de sair de seus pensamentos, Itadori começa a falar. Que dia é hoje, em que mês para ser mais exato? Seu medo era saber o que aconteceu naquele fatídico dia em Shinjuku. 19 de dezembro de 1994. Disse Irisviel. Tá, espera, o quê? Isso não é uma brincadeira, né? Esperando algum tipo de reação aos demais que estavam naquela sala, mas nada aconteceu. Acha que estamos brincando aqui? Veja sua situação agora. Falou o mais velho. De alguma forma eu fui pro passado, então Sukuna não está aqui, o que me deixa aliviado por enquanto, pensou Itadori. Então é verdade, tá, eu vou contar tudo sobre mim. Eu sou de 2018, um feiticeiro Jujutsu. Garoto foi interrompido. Então você é um espírito heróico do futuro, isso realmente é intrigante. Respondeu a loira desconhecida. Me diga, o que é esse negócio de feiticeiro Jujutsu? Isso tem algo a ver com a Associação dos Magos? Disse o homem mais velho. Olha, tudo que você tá falando pra mim parece coisas de filmes de ficção dos anos 90, eu não faço ideia do que você tá falando. Enfim, um feiticeiro Jujutsu tem o dever de matar maldições. A maioria dos humanos normais com zero energia amaldiçoada não conseguem enxergá-los. Nosso dever é matar essas maldições antes que algo de ruim aconteça a nosso mundo. Disse Itadori. Um espírito heróico do futuro. Ele não parece estar mentindo, pensou o homem. Me diga, o que te tornou um espírito heróico? O moço queria extrair cada informação do garoto. Esse cara tá zoando com a minha cara. O que é um espírito heróico? Pensou Itadori. Me diga uma coisa, a humanidade sabia da existência desses feiticeiros Jujutsu? Perguntou Irisviel. Não era fácil lidar com essas maldições, mas algo piorou nossa situação. Depois de um incidente horrível que aconteceu em Shibuya, um maníaco decidiu tirar o último selo que impedia que certas maldições viessem ao nosso mundo. Foi um caos. Eventualmente as pessoas descobriram sobre a nossa existência e sobre as maldições também. Disse Itadori. Vocês conseguiram lidar com esse cara? Perguntou o homem. Bom, sim, mas tem algo que não disse ainda. Eles ficaram um pouco tensos com a mudança de tom do garoto. Antes de me tornar um feiticeiro, aconteceu muitas coisas onde acabei comendo uma ferramenta amaldiçoada, um dedo de Sukuna. Itadori foi interrompido. Vê você comeu um dedo? Perguntou Irisviel perplexa. Sim, enfim.
O Sukuna era uma figura lendária que viveu há uns 1000 anos atrás durante a Era de Ouro da feitiçaria, a Era Eia, um verdadeiro demônio. Disse Itadori. Falando nesse tal de Sukuna, eu lembro de ter lido um livro que falava sobre esses contos antigos do Japão, foi você quem me deu para ler, lembra Kiritsugu? Disse Irisviel. Eu lembro, respondeu Kiritsugu. Esse Sukuna, ele tinha um apelido, era. Irisviel foi interrompida. O rei das maldições. Sukuna nem mesmo estava naquela sala, mas seu nome já causava certos calafrios para todos. O Sukuna estava dentro de mim, eu era um receptáculo. Mas ele conseguiu escapar, sabíamos que se não impedíssemos, seria o fim da humanidade. E lá estava eu tentando o máximo para matá-lo, só que eu não me lembro mais do resto, eu não sei se eu derrotei ou não. Disse Itadori. Você não parece querer falar muito sobre esse tal de Sukuna, não é? Falou a mulher de olhos azuis. Como você pode imaginar, Sukuna não era uma boa pessoa de se conviver, eu realmente odeio ele, disse Itadori. Kiritsugu se prepara para falar. Antes de falarmos sobre essas coisas servos e mestres, precisamos falar sobre o Santo Graal. O Santo Graal é um cálice, uma relíquia sagrada que lhe concede um desejo, mas para conseguir, precisamos participar de uma batalha, uma guerra. A Guerra do Santo Graal é uma competição que decide a posse do Santo Graal através de uma batalha. Eu e Irisviel fazemos parte dessa guerra. Uma guerra onde todos matam uns aos outros para realizar um desejo. Isso me lembrou um pouco do jogo do abate, pensou Itadori. Vocês não estão sendo obrigados a participar disso, né? Não, estamos totalmente cientes da situação, como eu ia dizendo, para participar dessa guerra, você precisa ser um mago. Disse Kiritsugu. O que é esse símbolo vermelho na sua mão? Perguntou Itadori. Isto é um selo de comando, podemos controlar os nossos servos desse jeito. Disse Irisviel. Entendi, e esse negócio de servo? Perguntou novamente Itadori. Servos são espíritos heróicos, pessoas que fizeram alguma coisa relevante no passado e aparentemente no futuro, que é o seu caso. Itadori estava perplexo. E eu fiz algo de relevante. Até onde sabemos, além de fazer algo relevante, você precisa ser reconhecido, disse Irisviel. Entendi tudo, como eu sou seu servo, significa que vou ter que participar dessa matança, não é? Disse Itadori meio cabisbaixo. Sim, falou Kiritsugu. Não acredito que vou ter que matar pessoas de novo, disse Itadori. Falando como um herói, para sua informação, esses magos que vamos enfrentar estão longe de ser pessoas boas, são pessoas com desejos egoístas e criminosos. Estamos participando dessa guerra porque queremos salvar o mundo, assim como você tentou fazer no seu tempo. Disse Kiritsugu. Você disse que esse cálice realiza desejos, qual é o desejo de vocês? Perguntou sinceramente Itadori. Como eu disse, queremos salvar o mundo, e você? Vai nos ajudar? Itadori pensou bastante. Eu vou. A noite caiu, o garoto de cabelos rosados estava em sua cama descansando, ou pelo menos tentando, foi um dia difícil de digerir. Deitado em uma cama que não era sua, em uma casa que também não era sua, na verdade, antes de ser invocado, Itadori já se sentia meio deslocado, muita coisa aconteceu em tão pouco tempo. O garoto voltou a se lembrar de Junpei, Nanami, Kujizaki, nenhum deles tiveram uma morte digna, morreram como ninguém, como nada, repentinamente. Esse Santo Graal pode realizar desejos? Falou consigo mesmo. Vários tipos de pensamentos voaram em sua mente. Ele poderia desejar que Sukuna nunca tivesse existido, ou até mesmo as próprias maldições. Todos os seus amigos ficariam bem, ninguém se machucaria ou até mesmo morreria por causa delas. Mas um pensamento em específico veio em sua mente. Uma morte digna, pensou Itadori. O garoto se levantou da cama e saiu do quarto, ele precisava se espairecer, andando naquele enorme lugar. Itadori percebeu quão grande era aquela mansão em que estava. Eles devem ser bem ricos, pensou Itadori. Ele olhou para a janela, estava escuro e nevando muito. Onde estou? Percebeu que talvez não estivesse em seu país de origem. Na Alemanha. Falou Irisviel. O garoto notou a presença de sua mestra e sua filha. Olá, e como eu devo chamá-la? De mestre? Disse Itadori um pouco nervoso. Apenas de Irisviel, tá ótimo. Irisviel fala sorrindo. Olá, titio Yuji. Falou a pequena e sonolenta Ilha. Ela é a cópia da mãe, Itadori pensou. Olá, Ilha-sama. Falou no tom de brincadeira. O que está fazendo acordado tão tarde, Itadori? Perguntou Irisviel. O garoto parecia nervoso e Irisviel percebeu isso. Só estou pensando em algumas coisas, só isso, e vocês? O que estão fazendo acordadas? Falou Itadori. A Ilha acordou com sede, então fomos beber água.
Irisviel olha para Ilha e diz. Sabe ir sozinha pro quarto, né? É claro que sim, mamãe. Fala um pouco emburrada. Tchau. Diz a garotinha sonolenta. Está preocupado com alguma coisa? Como sua mestre eu preciso saber. Falou Irisviel, não é nada. Percebendo que essa conversa não ia para lugar nenhum, ela mesma teria que puxar algum assunto. Como esse tal de Sukuna se parecia. Itadori parecia um pouco surpreso, mas vendo que não tinha para onde fugir, apenas aceitou o seu destino e falou. Bem, o Sukuna tinha uns 4 braços, com uns 2 metros de altura, umas marcas pretas no corpo e a cor do seu cabelo era rosa. Era assim que ele era. Falou tentando se desviar do assunto. Irisviel parecia pensativa. Não demorou muito pros dois ficarem sem ter o que falar. Irisviel apenas acenou para Itadori e foi dormir. Na manhã seguinte Itadori tinha um sono pesado. Não era qualquer um que conseguiria acordá-lo. Uma voz ao fundo vai surgindo aos poucos. Yuji, alguém o chama. Yuji. Seu tom de voz aumentava. Tio Yuji acorda. Itadori acorda como se alguém tivesse socado seu estômago. O garoto percebe que na verdade era Ilha que literalmente pisou em cima dele para acordá-lo. Ilha-sama. O que foi? Você não pode dormir para sempre. A mamãe disse para te acordar. Fala de forma brincalhona. Ok, esse só não me acorda assim. Diz Itadori. Saindo do quarto, Itadori vai até a sala onde foi interrogado. Ao lentamente abrir a porta, ele vê uma figura de cabelos dourados com uma vestimenta azul. Era aquela tal de Saber, um nome um tanto estranho, mas Itadori nem se questionou. O garoto iria falar com ela, porém algo o impediu. Ele apenas a observou, ficou olhando para ela e percebeu uma coisa, ela era bonita. A estranha expressão de Saber olhando pela janela, como se estivesse divagando sobre várias coisas, sobre assuntos não resolvidos. Itadori mesmo sem dizer nada meio que já podia entender isso sobre Saber. É claro que ele ficou embaraçado pela mulher que provavelmente era bem mais velha que ele, mas não podia deixar de notar a sua bela aparência. Quando a vi, ela parecia tão séria e assustadora, mas vendo assim, ela parecia triste. Depois de tanto pensar, Itadori finalmente agiu. Bom dia, Saber. Falou Itadori de um jeito meio animado. Saber se vira para Itadori. Bom dia, Yuji. Itadori. Uma pergunta percorria na mente do garoto. Ele precisava perguntar. Desculpa perguntar, mas seu nome é mesmo Saber? Eu não conheço nenhuma lenda com esse nome. Itadori falou honestamente. Saber pensou em rir da inocência de Yuji, mas decidiu manter a compostura. Não, eu sou da classe Saber. Em uma guerra, usamos os nossos nomes de classes para que nenhum outro servo ou mestre saiba os nossos verdadeiros nomes, pois se eles descobrirem, saberão as nossas fraquezas. Itadori entendeu. Já que sou um servo do futuro, não saberão minha fraqueza, então para mim não tem problema. Falou com a mão na nuca. Sim, mas é sempre bom usar o nome de sua classe em batalha. Você se diz ser um feiticeiro, provavelmente é um caster. Falou Saber. Então, qual é o seu nome? Perguntou Itadori. Arthur é Pendragon. Antes de Itadori dizer alguma coisa, o garoto é interrompido por Irisviel. Em outras palavras, conhecido nas lendas como Rei Arthur. Itadori fica perplexo. O Rei Arthur. Daquelas histórias antigas. Eu pensei que ele fosse um homem. Arthur olha para Itadori com uma pequena carranca. Percebendo que falou besteira, o garoto tentava se justificar e Irisviel apenas ria da situação constrangedora que Itadori se meteu. Depois de um tempo, Saber voltou a olhar para a janela e Itadori estava ao lado. Irisviel estava tomando seu chá. Kiritsugu e Ilya estavam brincando lá fora. Injusto. Injusto, injusto, injusto. Kiritsugu, você está trapaceando. Falou Ilya com raiva. Desculpa, essa era a única maneira que encontrei para vencê-la. Falou Kiritsugu. Se continuar trapaceando, nunca mais vou brincar com você, apenas com tio Yuji. Falou Ilha toda emburrada de braços cruzados. Eu não quero que isso aconteça. Me desculpa. Falou Kiritsugu. Promete que não vai trapacear novamente? Falou Ilha. Eu prometo. Tudo bem, como uma campeã, eu aceito as suas desculpas. Disse Ilha se enchendo de orgulho. Ok, Imi-sama. Depois de orgulhar sua filha, Kiritsugu a coloca no colo. Alto. Alto. Saber e Itadori estavam observando os dois se divertindo. Irisviel chega com um jogo de chá. O que os dois estão vendo aí? Disse Irisviel. Estávamos observando sua filha e Kiritsugu brincando no bosque. Disse Saber enquanto Irisviel se aproximava dos dois. Ficaram surpresos. Irisviel perguntou. Eu tinha uma impressão de que meu mestre era um homem frio e calculista. Disse Saber.
Parece que eu também tive uma impressão errada dele, disse Itadori desapontado com si mesmo. Se seu verdadeiro objetivo é salvar o mundo, Kiritsugu, eu irei te ajudar. Pensou Itadori. Não culpo vocês por pensarem dessa forma. Disse Erisviel voltando para o jogo de chá. Temo que ele talvez esteja desapontado em ser meu mestre. Falou Saber. Por que diz isso, Saber? Perguntou Itadori. Por eu ser uma mulher. O garoto se surpreende. Erisviel se senta após servir seu chá. Eu compreendo, só ficamos surpresos, só isso. Mas ele não pensaria desse jeito, ele está desapontado, só que com outra coisa. Outra coisa? Os dois servos disseram a mesma coisa. Erisviel começou a mexer no chá. Talvez ele tenha ficado enfurecido com as pessoas à sua volta, forçando uma menina a se tornar rei tão cedo. Itadori já ouviu falar sobre Rei Arthur, mas nunca pesquisou a fundo sobre sua história. Eu aceitei meu destino quando retirei aquela espada. Se voltasse no passado, eu iria retirar aquela espada novamente. Disse Saber. Itadori também aceitou seu destino quando comeu aquele dedo do Sukuna. Era um caminho sem volta. Eu te entendo, Saber. Quando meus colegas estavam em perigo, a única coisa que eu podia fazer era comer aquele dedo maldito para salvá-los e parando para pensar, se eu voltasse no tempo, isso era algo que eu não mudaria. Disse Itadori. Saber olhou um pouco curiosa para o garoto. Era isso que deixou Kiritsugu tão aborrecido. Vocês aceitaram seus destinos sem questionar, mais do que tudo. Disse Erisviel. Ele não tem o direito das escolhas que fiz em minha era. Todos ficam em silêncio. Você e Kiritsugu desejam utilizar o poder do cálice sagrado para salvar o mundo, correto? Saber fala olhando de lado para Erisviel. Sim, eu e Kiritsugu compartilhamos o mesmo desejo. Eu usaria o cálice sagrado com esse mesmo propósito. Desejo salvar a Grã-Bretanha, minha terra natal, a qual fui incapaz de proteger sozinha. Eu acredito que vocês estão lutando por uma causa nobre, deveriam se orgulhar disso. Disse Saber. É verdade, eu ajudarei todos vocês a vencer essa guerra. Fala Itadori bem animado. E você, Itadori, qual será o seu desejo? Disse Erisviel. Saber ficou curiosa para saber mais sobre o garoto e esperou ele responder à pergunta. Sendo sincero, ainda estou pensando sobre isso, por enquanto irei me abster dessa pergunta. Kiritsugu e Ilia estavam voltando para casa. Nossa próxima brincadeira será quando você retornar do Japão, não é? Perguntou a garotinha de cabelos brancos. Isso mesmo, disse Kiritsugu. Quanto tempo vocês ficarão fora? Disse Ilia um pouco triste. Umas 2 semanas. Porém mamãe vai demorar para voltar. Sim, a mamãe já disse isso pra mim. Ela vai ficar fora por um longo tempo, mas ela disse pra eu não me preocupar porque ela vai estar sempre perto de mim. Disse a garota sorridente. Kiritsugu parou de se mover e tirou Ilia de seu colo. Ilia se virou para seu pai e viu a sua mudança de expressão. Kiritsugu a abraçou e disse. Ilia, você pode esperar por mim. Até que o papai retorne, poderá esperar mesmo quando estiver se sentindo sozinha. Sim. Falou a pequena garota. Voltarei para casa antes que perceba. Depois de voltar, Kiritsugu contou sobre o que eles iriam fazer. A guerra iria acontecer em Fuyuki, no Japão. Itadori ficou ansioso por voltar para seu país, mas antes, nunca usou um terno, Itadori? Falou Erisviel. Já usei em certas ocasiões, mas não sou alguém que usa ternos, sabe? Falou Itadori meio desconfortável. Cara, essa cicatriz no meio da minha cara realmente incomoda, pensou o garoto. Como ficou? Disse Saber usando um terno masculino. Ficou bom, mas, disse Itadori. Não se preocupe, já estou acostumada a usar vestimentas masculinas. Disse Saber. Provavelmente ela era constantemente tratada como um homem em vida, devia ser um saco, pensou Itadori. Estão prontos? Disse Erisviel. Sim. Os dois servos falaram ao mesmo tempo. Então, vamos para o Japão. Fim do capítulo 1.